Fala, minha guilda jurássica! Aqui quem fala é o Dino, e estamos de volta com mais um vídeo. O Distortus Rex de Jurassic World Recomeço foi criado para ser o monstro definitivo da franquia. Com 6 membros e uma cabeça toda deformada, a ideia era criar algo tão assustador que deixasse até o T-Rex no chinelo. No cinema, esse dinossauro geneticamente modificado foi vendido como a máquina de caçar suprema, um bicho que unia tamanho, força e agressividade num pacote só. Mas fora das telas a história muda de figura. Se esse mesmo T-Rex fosse jogado no Cretáceo real, no meio de Hell Creek, ele teria encontrado um ambiente muito mais cruel do que qualquer ilha controlada por cientistas. Era lá que viviam os animais mais perigosos que já existiram, cada um adaptado por milhões de anos de evolução. E quando a gente compara o T-Rex com essa galera, fica bem claro que ele não tancaria o Cretáceo nem por 24 horas. Logo de cara o T-Rex já começa passando vergonha com coisa básica, como por exemplo, andar. Na teoria parece ótimo ter 6 membros, mas na prática vira um pesadelo. Enquanto um T-Rex real consegue andar equilibrado, usando as pernas traseiras e a cauda como contrapeso, o T-Rex parece um robô desprogramado, tropeçando no próprio corpo. A cabeça enorme balança para frente, a coluna curvada empurra o peso errado e cada passo é uma luta. Só para ficar em pé ele já tá gastando energia como se estivesse correndo uma maratona. E esse corpo deformado, além de ser desajeitado, também é dolorido. A coluna arqueada em forma de C pressiona as vértebras. Os ombros ficam sobrecarregados e o pescoço fica travado como se você dormisse errado todos os dias da sua vida. E esse desconforto nunca some. Agora soma isso com os 4 braços da frente tentando segurar todo esse peso. O punho cedendo, o cotovelo estalando, ombro quase deslocando. É como se o bicho tivesse preso numa flexão eterna, tremendo de dor e sem poder descansar. Uma escorregada no terreno e ele já vai pro chão, correndo risco de deslocar alguma junta e ficar ainda mais atrapalhado. Agora no gasto de energia a situação é ainda pior. O T-Rex verdadeiro pode andar quilômetros tranquilo, economizando combustível igual um carro bem regulado. Mas o T-Rex é tipo um caminhão velho com vazamento de gasolina. Ele queima calorias só para respirar e manter o equilíbrio. E quando ele tenta correr o resultado é patético. Ele mal passa dos 5 km por hora. Para você ter noção, qualquer humano moderno teria chance de escapar desse bicho só correndo numa boa. Agora imagina competir com um Edmontossauro que dispara 40 km por hora. A corrida acaba antes mesmo de começar. Além da velocidade, a mobilidade dele também é péssima. O T-Rex tem dificuldade até para fazer uma curva. Ele é tipo uma carreta velha tentando fazer retorno numa rua estreita. Enquanto os outros dinossauros mudam de direção num piscar de olhos, ele ainda está se ajeitando, com a cauda tentando equilibrar um corpo que nunca teve chance de evoluir. No tempo que ele leva para girar 90 graus, o alvo dele já sumiu no horizonte. Descansar também não adianta muito. O corpo esquisito não deixa ele encontrar uma posição confortável. Se ele deita de lado, a cabeça pesa no pescoço. De barriga para baixo, o peito pressiona o pulmão. De costas, os braços atrapalham tudo. No fim, ele só conseguia tirar uns cochilos bem porcamente. E sem sono profundo, os músculos não se recuperam. As dores se acumulam e o corpo acorda ainda mais fraco do que quando foi dormir. E é bem provável que ele não conseguia respirar com eficiência porque a caixa torácica deformada não deixa o ar circular direito. O sistema de sacos aéreos que nos terópodes funcionava como uma máquina de ventilação super eficiente, no T-Rex simplesmente não funciona. Ele vive ofegante, com a respiração curta e com o coração batendo acelerado para tentar compensar. Só que o coração também não foi feito para um corpo tão grande. É como se fosse um carro 1.0 velho tentando subir uma ladeira. O esforço é constante, o corpo esquenta e a força some na hora que mais precisa. Outra coisa que não parece, mas é um problema, é o barulho. Um T-Rex real conseguia se aproximar sem chamar tanta atenção, porque o corpo era equilibrado e funcionava direito. Agora o T-Rex é um desastre ambulante. Cada passo treme o chão, derruba galho, arrasta tronco e abre o caminho na marra. A respiração pesada lembra um ar-condicionado velho no máximo. Antes mesmo de aparecer, ele já entregou a posição para a floresta inteira. E a presa sai correndo antes dele chegar. Esse combo de problemas já mostra como o corpo dele era uma armadilha. Movimento confuso, energia vazando, velocidade ridícula, descanso ruim e o pulmão que nunca dá conta. O T-Rex foi criado para parecer assustador, mas no mundo real isso só serve para chamar atenção pelos motivos errados. No meio de Hell Creek, enquanto todo mundo joga no modo eficiente, ele resolveu jogar no modo bugado. E se andar já era um problemão, imagina caçar. O T-Rex verdadeiro tinha uma mordida de quase 57 mil newtons de força, visão afiada
afiada, audição excelente e um faro capaz de sentir carcaça a quilômetros. O T-Rex, por outro lado, tinha metade da potência da mordida e sentidos que atrapalhavam mais do que ajudavam. Enquanto o T-Rex seguia focado um cheiro de carne fresca, o T-Rex provavelmente ia parar no meio do caminho, se distraindo com algum reflexo de luz na água. E além de caçar, ele também precisava brigar por comida. Mas imagina ele disputando carcaça com o T-Rex real. De um lado, o rei dos dinossauros, rápido no giro, forte na mordida e acostumado a lidar com presas gigantes. Do outro, um experimento deformado, lento e desajeitado. O T-Rex tenta virar o corpo para acompanhar, mas quando ele consegue girar 90 graus, o T-Rex já deu uma volta completa e está nas costas dele. Uma mordida bem dada no ombro, uma sacudida e pronto. Já tem uma refeição garantida para o T-Rex original, depois de uma briga que não durou nem um minuto. E se fosse contra os raptores? Aí a coisa ficava ainda mais feia. Os Dakota Raptors eram caçadores em grupo, cada um com mais de 5 metros de comprimento e uma garra curva no pé que funcionava como uma faca de açougueiro. Um grupo de 5 ou 6 deles já era problema até para uma presa grande e experiente. Agora pro T-Rex isso era uma sentença de morte. Um deles vem pela frente distraindo, 2 pulam nas costas e os outros 2 cortam as pernas por trás. Ele tenta reagir, mas o corpo não colabora. Braço travado, pescoço pesado, pernas atolando na lama. No fim, os cortes começam a causar uma hemorragia e o bicho desaba de exaustão antes mesmo de conseguir derrubar sequer um deles. Na hora de caçar herbívoros, a cena é ainda pior. O Edmontossauro dispara 40 km por hora e some antes que o T-Rex consiga pensar. O Triceratops, além do tamanho, tem 3 chifres que funcionam como lanças e encara o inimigo com a confiança de um tanque de guerra. Uma investida no abdômen do T-Rex já era o suficiente para derrubar o mutante. O Anquilossauro é uma fortaleza ambulante coberta de ossos e equipada com a clava capaz de arrebentar a perna de qualquer predador. Se o T-Rex chega perto, uma pancada bem dada no joelho já acaba com a luta na mesma hora. Além disso, o cérebro do mutante só piora a situação. Ele tem uma fixação por luz que beira o suicídio. Durante uma tempestade, ele caminha direto para os raios. À noite, ele cega o reflexo da lua na água e acaba atolado. Quando tem um fogo se espalhando pela floresta, ele entra no meio das chamas como se fosse atraído por elas. Enquanto os outros animais aprendem a se afastar do perigo, o T-Rex faz exatamente o contrário. O instinto dele parece programado para procurar treta. Agora vamos falar da comunicação nota 0 do T-Rex. Os dinossauros normais usam sons, movimentos e até posturas corporais para mandar recado. Tipo, sai fora que esse aqui é meu território. Agora o Distortus não entende nada disso. Se um Triceratops baixasse a cabeça e abrisse a guarda, que era um sinal claro de vem que eu te furo, o mutante provavelmente interpretaria como convite. E além dele não conseguir entender a comunicação dos outros dinossauros, ele também não sabia fazer a própria comunicação. Por exemplo, ele não sabe como faz para avisar que não é uma ameaça, não sabe como chamar um parceiro, não sabe como cortejar. No fim, é um bicho sozinho, mal entendido e que tá sempre se metendo em furada. E como se não bastasse, o próprio mapa da vizinhança era um grande desafio. Enquanto os outros dinossauros conseguiam se orientar pelos rios, estrelas ou até pelo campo magnético da Terra, o T-Rex se perdia toda hora. Ele podia andar em círculo por vários dias inteiros tentando achar o mesmo lago. E como ele era atraído por reflexos, acabava entrando em areia movediça ou lamaçal achando que tinha visto algo brilhante. Cada erro desses custava energia, e energia era justamente o que ele não tinha sobrando. Até aqui o T-Rex já estava sofrendo só por existir. Lento, barulhento, distraído, sempre chegando atrasado e acumulando dor nas costas. Mas o corpo dele ainda escondia mais armadilhas. Por dentro era quase pior do que por fora. Para começar, vamos falar do tamanho dele. O bicho continuava crescendo como se não tivesse limite. Os ossos esticam, mas não ficam mais resistentes. Os órgãos aumentam, mas não ficam mais fortes. É tipo um jogo que recebe várias atualizações pesadas, mas continua todo bugado. Esse crescimento descontrolado gasta uma energia absurda, e justamente energia é o que o T-Rex nunca tem. O resultado é um corpo gigante, fraco e condenado a ficar cheio de tumor em pouco tempo. E mesmo sem tumor já tinha dor o suficiente para complicar tudo. A coluna torta esmagava o nervo, as juntas inflamavam, os músculos viviam em cãibra tentando sustentar o peso. Isso transformava cada passo dele em sofrimento, e a dor muda o jeito de pensar. Enquanto outros animais empurram o corpo para sobreviver mesmo machucados, o T-Rex não conseguia aguentar. Um arranhão já virava motivo para não caçar, uma perna dolorida virava motivo para não fugir, o instinto de sobrevivência se perdia porque a dor falava mais alto que a fome ou o perigo. Agora vamos falar de uma das coisas mais perigosas para o T-Rex. O sistema imune dele era praticamente inexistente para o ambiente do Cretáceo.
Lembra que o T-Rex, o Triceratops, o Anquilossauro, todos eles já estavam adaptados a milhões de anos convivendo com micro-organismos daquela época. O T-Rex não, o corpo dele nunca tinha visto aquelas bactérias e vírus. Qualquer arranhão podia virar uma infecção séria, um gole de água barrenta podia virar uma febre mortal, uma picada de mosquito podia derrubar o bicho inteiro. E por último, até os órgãos do mutante não colaboravam. Por ele ser uma aberração, o coração ficou pequeno demais para o tamanho do corpo. Os pulmões comprimidos deixavam ele cansado o tempo todo, como se estivesse correndo, mesmo estando parado. O fígado e os rins não conseguiam dar conta de filtrar tanto resíduo. E o estômago, mesmo cheio, não tinha força para processar toda a comida. Ou seja, mesmo num cenário em que ele conseguisse se alimentar, o corpo não conseguia transformar tudo em energia. Ele estava sempre cansado, sempre fraco, sempre um passo atrás. Se a gente imaginar um cenário bem generoso para o T-Rex no Cretáceo, seria algo assim. Na semana 1, ele tenta, mas não consegue caçar nada por causa do corpo lento e desajeitado. Na semana 2, ele já tá magro e faminto, deixando ele ainda mais lento. A única coisa que ele consegue comer são umas carcaças velhas quase sem carne nenhuma. Na semana 3, ele literalmente começa a morrer de fome. No desespero, ele ataca um Triceratops jovem e leva uma chifrada na perna. A ferida infecciona e agora ele é um animal grande, doente, faminto e fraco. Ou seja, no melhor cenário possível, em 3 semanas, o T-Rex já estaria irreconhecível, doente, sem força, sem fôlego e mal conseguindo andar. Aquele predador assustador que a gente viu no cinema ia virar só mais uma lembrança do Cretáceo. Agora vamos imaginar um cenário mais realista, em que o Cretáceo não foi tão generoso. Assim que o T-Rex chegasse no Cretáceo, ele já ia começar a se enrolar. Depois de andar por alguns minutos com aquele corpo deformado, ele já fica cansado e resolve beber uma água parada de uma poça cheia de bactérias. Isso para ele já é basicamente uma sentença de morte. Em seguida ele tenta caçar, mas espanta o Edmontossauro que ele estava de olho. A presa dispara com tudo e ele fica para trás sem chance de acompanhar. Nessa perseguição ele tropeça, desloca o ombro e fica ainda mais vulnerável. E no final do dia, o instinto bugado dele faz ele seguir um reflexo de luz num lamaçal e ele fica preso até o peito dentro do pântano. Completamente sem forças e sendo sufocado pelo próprio peso, o suposto predador supremo não ia conseguir sobreviver nem as primeiras 24 horas no Cretáceo. E mesmo se ele desse sorte de não morrer por alguma armadilha do ambiente, não vamos esquecer que ele era gigante e barulhento. Então em pouco tempo os outros predadores iam perceber a presença desse dinossauro colossal completamente debilitado e já iam atacar com tudo para garantir esse banquete enorme. Para a natureza o que importa é a eficiência. O T-Rex original dominou por milhões de anos porque ele era rápido, forte e inteligente. Já o T-Rex era cheio de bug, gastava energia demais, não conseguia caçar para repor essa energia, ficava doente por qualquer coisa e tomava decisões ruins o tempo inteiro. O resultado não tinha como ser outro. O T-Rex não só morreria rápido no Cretáceo, como ele morreria de várias formas possíveis, de fome, de infecção, de dor, de exaustão ou até afogado pelo próprio peso. No fim das contas, o bicho já nasceu para dar errado. Agora você sabia que alguns dinossauros tinham um comportamento de psicopata? Eu fiz um vídeo mostrando alguns casos bizarros sobre eles. E além disso eu também fiz um vídeo mostrando os 7 dinossauros mais assustadores que já existiram. É só clicar aí nas caixinhas para assistir. Agora deixa seu like jurássico, se inscreve no canal e compartilha com seu amigo que achava que o T-Rex era brabo. E até a próxima!